Beleza, pessoal? Esse é o nosso vídeo 24, tá? A gente está encerrando com esse exemplo aqui o capítulo de entropia e segunda lei da termodinâmica, tá? Então, vamos fazer mais uma situação onde eu vou ter uma situação, um processo, né? Na verdade, um processo reversível envolvendo o gás ideal e o cálculo da variação de entropia para esse processo, tá? Então, qual que é a situação que está colocada aqui? Digamos que você tem lá um gás ideal confinado no seu cilindro lá de laboratório, tá? E você está fazendo processos termodinâmicos, está aplicando transformações termodinâmicas reversíveis nesse gás ideal, tá? Então, esse processo reversível que você está construindo lá no seu laboratório é descrito matematicamente por essa expressão aqui, ó. Digamos que você está expandindo o seu gás ideal, obedecendo essa relação aqui, ó, entre pressão e volume, tá? Essa relação é uma constante K, qualquer positiva, tá? Vezes uma exponencial de VI, que é o volume inicial do gás no experimento, menos o volume, numa determinada etapa do experimento, dividido por A. O A é uma constante experimental também, tá? Então isso aqui, ó, não é um processo nem isotérmico, nem isobárico, nem isovolumétrico, nem adiabático. Não é nenhum daqueles processos especiais, né, que a gente andou estudando aí ao longo desse capítulo. É um processo qualquer, é um processo, se você quiser dar um nome para ele, seria um processo de expansão exponencial, vamos dizer assim. É um processo qualquer que você construiu lá no seu laboratório, um processo reversível, tá? Então você está aplicando um conjunto de transformações na pressão, um conjunto de modificações, né, na pressão, no volume e na temperatura, com o sistema sempre em equilíbrio, ou seja, com valores muito bem definidos de pressão, volume, temperatura e número de mols, em cada etapa, em cada estágio do experimento. É um experimento controlado, né? Isso aqui é um processo reversível, tá legal? Então, essa equação descrita, né, num diagrama PV é uma expansão exponencial desse tipo aqui, tá? Desde o estado inicial até o estado final. O que eu conheço desse experimento? As condições iniciais, PI, VI, TI, e o volume final, né? O que eu quero achar, aqui na letra A, ele pergunta qual que é a pressão final do gás nesse experimento, qual que é a temperatura final em termos das coisas que eu conheço do problema, né? E na letra B, calcule a variação de entropia para esse processo reversível, tá? Então, olha só, isso aqui é um gás ideal, né? É uma transformação exponencial, né, envolvendo o gás ideal. Então, o gás ideal, eu sei que qual que é a principal característica dele? Ele obedece a equação de estado PV igual a nRT. Independente do processo termodinâmico, independente do que você está aplicando lá no seu gás, né? Independente do tipo de transformação que você está aplicando, ele sempre obedece essa relação, PV igual a nRT. Isso é um gás ideal, né? Qualquer gás real submetido a baixas densidades obedece essa equação de estado, né? Isso aí a gente já sabe. Então, nesse caso aqui, como o número de mols é fixo, PV sobre T é igual a NR, que é uma constante. Então, em qualquer etapa do seu experimento, o produto PV dividido por T vai dar sempre a mesma coisa, vai dar sempre o mesmo número, tá? Então, eu vou usar aquilo ali para achar a pressão final e a temperatura final, né? Então, olha só, PV sobre T é uma constante. Então, PV sobre T no final do experimento tem que ser igual a PV sobre T no início do experimento, né? Então, isso aqui vale em qualquer etapa do experimento, em particular no início dele e no final dele, né? Então, daqui eu consigo tirar o seguinte, a pressão final, eu vou isolar ela aqui, ó, temperatura final passa multiplicando, está lá, temperatura inicial já está aqui, P e VI já está aqui, o volume final que está multiplicando, eu vou passar dividindo, né? Então, eu sei que a pressão final do gás é PV sobre T inicial, dividido pelo volume final, que é um dado do problema, vezes temperatura final. Só que a temperatura final, eu ainda não conheço quanto que ela vale, né? Então, eu preciso de uma outra equação. Qual que é a outra equação? É justamente a equação que descreve a transformação, é a equação de estado desse processo termodinâmico que eu estou inventando, né? Então, usando aqui a equação de estado, eu sei o seguinte, que a pressão final é uma constante K vezes E elevado a VI menos o V final sobre A, né? E outra coisa que eu consigo achar também, né? A pressão inicial, você vê que quando o V é igual ao VI, né? Ou seja, no início do experimento,
Esse, né, se eu faço V igual a VI, esse parênteses aqui vai dar zero, E elevado a zero é 1, vai sobrar o K. Né? Então, na verdade, essa constante K é justamente a pressão inicial do gás. Né? Quando eu começo o experimento, o volume é igual a VI, esse cara aqui é 1, a pressão inicial é justamente o meu K. Né? Então eu poderia até já ter escrito isso aqui, né, no início aqui do enunciado, poderia ter colocado assim, que a pressão em função do volume é igual ao PI, pressão inicial, vezes aquele fator exponencial. Né? Então aí, olha só, gente, agora juntando essa equação com essa, eu tenho duas equações para o P final. Né? Então eu posso juntar as duas para achar a temperatura final, que é uma outra coisa que eu quero descobrir. Né? Então olha só, PV sobre T inicial, já está aqui, vezes P final sobre V final, só peguei essa equação e coloquei lá. Isso tudo é igual a esse termo, que é a constante K vezes E elevado a VI menos VF sobre A. Acabei de descobrir que aquela constante K é justamente a minha pressão inicial. Né? Então já vou colocar aqui de uma vez. Então como é que fica a expressão da temperatura final? Mas vamos isolar ela aqui, né? Temperatura final, isolei ela aqui do lado esquerdo. O V final passa multiplicando, tá aqui. Temperatura inicial passa multiplicando, tá lá. PI e VI, tá aqui, passa dividindo. Né? Aí vai ficar esse PI, esse K que estava aparecendo na expressão original, é na verdade o meu PI, né? A pressão inicial. Pressão inicial, né? A pressão lá do gás no início do experimento, vezes aquele fator exponencial. Então eu consigo simplificar aqui, ó, esse PI vai cortar com esse. Eu chego então que a temperatura final do gás, nesse processo de expansão exponencial, né? Temperatura final é temperatura inicial vezes V final sobre V inicial, razão dos volumes, né? V final sobre V inicial, vezes aquele fator exponencial ali, ó, que é o meu E elevado a VI menos VF sobre A. E a pressão final eu já sei, né? Ele me perguntou PF e TF, né? A pressão final é justamente isso aqui, né? A pressão final é o K, que eu já sei que é a pressão inicial, né? Pressão inicial, vezes a elevado a VI menos VF, que eu estou avaliando a pressão final, sobre A, né? Então, tanto o TF quanto o PF estão escritos em termos das coisas que eu conheço do problema. Tá? Então, ok. Então, a letra A está feita. Vamos para a letra B, que é o cálculo da variação de entropia num processo reversível, tá? Que é o caso aqui. Né? Então vamos ver, gente. Ele quer o ΔS. Né? Eu sei que o ds, o diferencial de entropia, ou a variação infinitesimal da entropia numa etapa do experimento, é igual a dq sobre t, para processos reversíveis. Né? Então eu vou integrar aquela expressão para achar o ΔS. Né? Então, para eu integrar isso, eu preciso conhecer como que é essa razão dq sobre t. Né? Eu preciso estudar um pouco melhor, achar uma expressão para as trocas de calor nesse processo. Né? Então, qual que é a ferramenta que eu tenho que vai me permitir quantificar as trocas de calor em cada etapa do experimento? É a primeira lei da termodinâmica. Né? Então, a primeira lei ela me diz o seguinte, que a variação da energia interna de um sistema qualquer é dq, troca de calor infinitesimal numa etapa do experimento, menos o trabalho realizado, que é PDV. Né? PDV é o DW, né? O trabalho diferencial que o gás está realizando numa etapa do experimento. Né? Para um gás, aquela relação ali é geral. Né? Agora, para o caso específico de um gás ideal, essa variação da energia interna, eu sei que a energia interna
ela é MCV molar vezes T. Número de mols, calor específico molar, temperatura constante, volume constante, perdão, CV molar vezes temperatura. Né? É a forma geral de energia interna de um gás ideal. Se for um gás ideal monoatômico, esse CV molar é 3 meios de R. Aí eu vou ficar com 3 meios de nRT. Né? Mas o exercício não falou para a gente se é um gás ideal monoatômico, ou poliatômico, ou triatômico, seja lá o que for. Se for um gás diatômico, ou triatômico, ou poliatômico, basta eu usar o valor adequado do CV molar. Né? Então eu vou deixar a expressão geral, que é NCVT. NCV molar, né? Na verdade, aqui é a variação da energia, então aqui vai aparecer a variação infinitesimal da temperatura na escala Kelvin, né? NCV/dt. Então, daqui, ó, por que a primeira lei da termodinâmica é adequada para mim? Né? Por que eu vou precisar dela? Porque daqui eu consigo achar uma expressão para o dq sobre t, que é o que eu preciso para calcular a variação da entropia, né? A variação global da entropia através da integral. Né? Então, daqui eu tiro o seguinte, que dq, o meu dq, vai ser mCv molar dt, e esse menos PDV passa para lá multiplicando, né? Mais PDV. Mais PDV, né? O que eu preciso, na verdade, é o dq sobre t, né? dq sobre t, mCv molar, dt sobre t, mais PDV sobre t. Então, isso aqui, né, o meu ds, dq sobre t, é igual a esse troço. O que eu tenho que fazer? Isso aqui, ó, dq sobre t, é o meu ds, eu tenho que integrar essa expressão. Eu não posso sair integrando direto, porque é o seguinte, olha só, aqui essa primeira parte, tudo bem, eu posso integrar diretamente, porque aí isso aqui é uma constante, mCv molar é uma constante, e aqui eu tenho dt sobre t. Eu posso fazer a integral daqui olhando a temperatura. Agora aqui, ó, eu tenho pressão, temperatura e volume. Eu tenho 3 variáveis de estado misturadas ali. Então eu não posso sair integrando direto. Eu não posso falar que o P sobre T é constante e integrar só no volume. Isso não faz sentido, né? Então eu tenho que escrever. Para integrar aquela expressão, eu preciso manipular um pouquinho essa equação, tá? Então vamos ver o seguinte. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Simplifica aqui. O meu ds vai dar mCv dt sobre t. Vamos só reescrever aquela expressão. mCv molar dt sobre t mais pressão sobre temperatura vezes o diferencial de volume. Olha só, gente, de novo, para eu escrever aquilo ali de uma forma mais adequada, eu vou escrever a equação vou usar, né, a equação de estado dos gases, né? Porque eu sei que pressão vezes volume é mRT. Então, pressão dividido por temperatura é a mesma coisa que número de mols vezes R dividido pelo volume. Então, ali, ó, e o número de mols é fixo, né? Então, ali eu vou ter que pressão sobre temperatura, eu vou escrever nR sobre V. Então, mais nR dV sobre V. Ok? Então, aí sim, né? Agora sim eu tenho condição de integrar a expressão inteira, né? Porque a integral de ds aqui vai ter uma integral só na temperatura e aqui só no volume. As outras coisas são constantes. Então, o ΔS vai ser mCv molar vezes integral de dt sobre t é um ln, né? Dá um ln. Eu vou integrar da temperatura inicial, Ti, até a temperatura final, né? Então vai sair um ln de Tf
sobre TI. Mais NR, integral de dV sobre V, né? Aqui só para ficar claro, eu vou integrar essa equação aqui, estou integrando esse cara e esse cara, né? Então aqui é claro, né? Eu vou integrar de S inicial até S final, aqui eu estou integrando de TI até TF, e aqui de VI até VF, para achar o ΔS, né? Então mais NR, LN de V final sobre o V inicial, né? Então aqui o CV molar é constante, o Nzinho é constante, beleza? O V final e V inicial são dados do problema. Aqui eu preciso então só achar a expressão para o TF sobre TI. O TF não é um dado do problema, mas eu achei quanto que ele vale na letra A, né? Então essa razão TF sobre TI, no lugar dela eu vou substituir essa equação ali, né? Aí sim eu vou achar uma expressão para o ΔS em termos das coisas que eu conheço do problema, né? Então vamos passar para o lado de cá. Então, daí eu vou ter o seguinte, que o meu ΔS é igual a MCV molar vezes o LN do seguinte, LN de TF sobre TI. Olha só, gente, TF dividido por TI, que é o que aparece ali, né? TF dividido por TI é esse fator aqui, ó. Razão dos volumes vezes a exponencial. Então vai ficar a razão entre os volumes, V final sobre V inicial, V final sobre o V inicial, vezes aquele fator exponencial ali, ó, que é o E elevado a VI menos V final sobre A. Então todo esse parênteses, nesse colchete que eu coloquei aqui, ó, todo esse camarada é a razão T final sobre T inicial, né? Que eu já tinha achado na letra A. Mais o que sobrou lá? Mais NR, LN de V final sobre V inicial. Esse eu não vou mexer porque eu conheço, né? O V final e o V inicial, são dados do problema. Então, NR, LN de V final sobre o V inicial. Então, como é que fica essa expressão aqui? Ó? Agora é só manipular, né? Então, o ΔS... Aqui, ó, isso aqui é um produto, né? Você tem aqui o produto VF sobre VI vezes a exponencial. Então, o LN do produto, desse produto aqui, eu vou quebrar em dois, né? Então, aqui eu vou ter o seguinte, deixa eu apagar essa parte. Eu vou ter o seguinte, MCV molar vezes o seguinte, o que vai sobrar? LN do produto é a soma dos LNs, né? Então, quebrando esse LN aqui em dois, vai ficar LN de VF sobre VI, fazendo passo a passo aqui, tá? Mais o LN da exponencial, LN de E elevado a VI menos VF sobre A. Mais o que sobrou lá, ó, mais NR, LN de V final sobre o V inicial. Aí é claro, gente, o LN da exponencial vai dar o argumento aqui, né? Então vai ficar o seguinte, o ΔS vai ficar então MCV molar vezes LN de VF sobre VI mais N, né, só multiplicando aqui, ó, NCV molar vezes N
CV molar, o Ln da exponencial vai dar o próprio VI menos VF sobre A. Mais o que sobrou lá, mais NF, Ln de V final sobre V inicial. E aí, finalmente, a expressão final fica o seguinte. Aqui dá para juntar, né? Aqui eu tenho N Ln de Vf sobre Vi. N Ln de Vf sobre Vi. Então, colocando em evidência, eu vou ter Nzinho, que é o número de mols, Ln de Vf sobre Vi, que multiplica o seguinte. Né? Coloquei aqui o Nzinho e o Ln em evidência. Então, Nzinho e o Ln em evidência. Então, vai ficar CV molar mais R. CV molar mais R. CV molar mais R, mais o que sobrou lá, ó, mais NCV molar, VI menos VF sobre A. Pô, gente, o que é isso aqui? Ó? Para um gás ideal, calor específico molar mais R, isso aqui é o calor específico molar a pressão constante. Isso a gente já viu lá no capítulo de teoria cinética dos gases. Tá? Essa, para qualquer gás ideal, CV molar mais R, isso aqui ó, é o CP molar. É a relação entre os dois calores específicos para gases ideais. Né? Então, o ΔS, a expressão final, fica o seguinte. Então, o ΔS do gás, nesse processo, vai ser M vezes o CP molar, calor específico molar, pressão constante, Ln de V final sobre V inicial. Mais NCV molar, VI menos VF sobre A. Então pronto, né? Variação da entropia em termos... Variação de entropia apenas do gás, né? Do gás ideal, escrita em termos das coisas que eu conheço do problema, né? Ali, ó, como... Deixa eu só conferir aqui a resposta, se está batendo com o que eu tinha feito. NCP, Ln, isso. NCV molar, VI menos VF sobre A. Certinho. Aqui, só um detalhe, né? Como eu sei que o volume final é maior do que o volume inicial, então esse termo aqui é negativo, né? Essa diferença aqui é negativa. Então, eu vou fazer assim. Então, na verdade, VI menos VF, né? VI menos VF, obviamente, né? É a mesma coisa que menos VF menos VI. Né? Só troquei o sinal. VI menos VF é o negativo do VF menos VI. Que é esse sinalzinho de menos, eu vou botar ele aqui fora. Então, negativo. E aqui vai ficar VF menos o VI. Aí, para saber se essa variação de entropia, gente, é do gás, tá? É do gás, ideal. Que está sofrendo esse conjunto de transformações, né? Então, é claro, esse gás ideal, ele está interagindo com o restante do experimento, né? Por exemplo, o reservatório térmico, onde ele troca calor. Então, para eu avaliar a variação de entropia global do sistema, eu tenho que pegar a variação de entropia do gás e a variação de entropia do reservatório térmico, né? Onde ele está trocando calor, tá legal? Aqui só batendo o olho nessa expressão não dá para saber se o ΔS do gás é positivo ou negativo, né?
Porque eu não tenho os valores, né? Eu não tenho o CP molar, não tenho o CV e não tenho os valores de volume, V final e V inicial. Então não dá para afirmar logo de cara se o ΔS do gás é positivo ou negativo. Mas uma coisa é certa, como é um processo reversível, né, eu tenho o gás em contato com o reservatório térmico, onde ele troca calor. A variação de entropia global do conjunto gás mais sistema, o meio ambiente, a variação total, né, o ΔS global, então o ΔS do gás mais o ΔS do experimento, ou seja, do arranjo experimental que eu estou utilizando para trocar energia com gás, esse ΔS total tem que ser zero, porque é um processo reversível. O ΔS do gás pode até ser negativo ou positivo, mas no fim das contas, o cálculo final do ΔS vai dar zero, porque é um processo lento, não é um processo reversível. Então, se a entropia do gás aumenta, a do restante do experimento diminui, do reservatório térmico diminui. Se a variação de entropia do reservatório térmico aumenta, a do gás diminui. Né? Então, a gente teria que ter os valores para avaliar o ΔS de cada sistema, né? Do gás e do reservatório térmico. Okay? Mas o ΔS do gás, a expressão é dada por isso aqui. Legal? Gente, então beleza. Esse vídeo 24 então encerra todo o nosso estudo de termodinâmica. A gente ainda vai fazer mais alguns exercícios, né, na aula de exercício, na lista de problemas, tá? Mas o próximo tópico que a gente vai entrar a partir do próximo vídeo já é a segunda parte do curso, que é o estudo de fluidos, tá? A parte de hidrostática, nós vamos começar com hidrostática, empuxo, princípio de Pascal, princípio de Arquimedes, né? Enfim, todos aqueles conceitos de hidrostática, né? E depois hidrodinâmica com a equação de Bernoulli. A gente vai estudar fluidos em movimento, né? Primeiro, fluidos estáticos, depois fluidos em movimento. E aí sim, na terceira e última parte do curso, a gente entra com a ondulatória e a ótica, tá? Então, o próximo assunto é hidrostática. Okay?